Vocês estão bem, gente? Amém. Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Nós louvamos o Senhor. Agradeço a confiança do convite, né? Então, nós estamos aí nessa jornada, né? Nós estamos aprendendo a viver uma vida. E o tema que o Senhor colocou no meu coração é esse aí que vocês estão vendo na tela. Aprendendo a viver uma vida, na verdade, em obediência. Essa vida com Deus, ela não pode ser fora da obediência, né? Porque nós somos a nova criatura, nós recebemos a própria vida de Deus. Então, é natural, com essa nova vida, nós andar numa vida de resposta a Deus. Obedecer quer dizer responder a Deus. Então, eu vou aí ler com vocês, né? Eu coloquei aqui como um versículo base que, estudando um pouquinho a palavra de Deus, soltou ao meu coração, se encontra em João 2. Vamos ler comigo, por favor, abram a Bíblia em João 2. Vamos ler do versículo 1 até o 9. Quem achou, dá glória a Deus. Ó, glória a Deus. Quem não achou, desespera um pouquinho. Ó, todos acharam. Amém, gente? Então, diz assim, João 2, todos conhecem essa passagem, uma passagem bem conhecida, e está escrito assim no versículo 1. E ao terceiro dia, na minha versão, tá? Fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E, faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados, fazei tudo quanto ele vos disser. E estava-lhe posta 6 talhas de pedras para a purificação dos judeus. E em cada uma cabia entre 2 ou 3 metretas, quer dizer, entre 80 a 120 litros. Disse-lhe Jesus, enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. No versículo 8 diz, e disse-lhes, tirai agora e levai ao mestre Sala, e levaram. Até aqui, até o 8. Então, coloquei aí, João 2, 5. Então, ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Então, a nossa vida com o Senhor é uma vida de resposta. Essa história, ela acontece num casamento, a gente sabe, né? Num contexto onde Jesus e os seus discípulos, e a mãe dele também foi convidada, eles estavam ali naquele lugar. Jesus, ele estava ali naquele lugar, mas ninguém ainda havia reconhecido ele, porque ele não havia feito nenhum milagre. Mas a mãe de Jesus conhecia Jesus. Ela não conhecia Jesus porque Jesus fazia milagres, ela conhecia Jesus na intimidade, não apenas como mãe, mas também como ele era o seu Senhor. Então, a gente vai ver que houve essa falta, houve uma circunstância difícil, não tinha como ser resolvidas, mas Maria chegou até aquele que podia resolver todas as coisas. Maria se dirigiu a Jesus e falou para ele da situação. E Jesus, então, falou com ela ali, não foi de uma forma desonrada, mas foi de uma forma ao qual que ela pudesse entender que ele não seria guiado porque Maria falou algo, ele seria guiado porque o Espírito Santo haveria de guiar ele para que ele pudesse fazer algo. E assim foi. E nós sabemos pela história que falta de vinho numa festa dos judeus, que durava cerca de uma semana, era uma questão de desonra. Faltar algo no meio da festa era uma questão de desonra. Então, houve aquela falta. E interessante que Maria não saiu espalhando para ninguém, ela foi direto nele. Ela foi em quem podia resolver. Então, o Senhor, ele deu uma direção, ele deu um comando àqueles serventes, depois que Maria disse isso para eles, e é o que o Senhor fala para nós. E o que destacou no meu coração, ficou firme, façam tudo, ou fazei tudo o que ele vos disser. É sobre isso. Então, o milagre aconteceu depois que eles ouviram o primeiro comando e seguiram aquele comando. Eles não ficaram paralisados só porque eles ouviram e seguiram aquilo que eles ouviram. Então, gente, a gente sabe que todos nós esperamos milagre. Só eu espero milagre? Não, todo mundo espera milagre, todo mundo espera uma resposta do Senhor para a nossa vida. A gente ora, a gente pede, a gente fica aguardando uma resposta de Deus. Mas a grande verdade é que o Senhor está nos chamando para nós responder a Ele.
E nós respondemos a Ele fazendo tudo o que Ele nos diz. E a gente sabe, pelo contexto da história, se você seguir lendo, que, na verdade, gente, aquelas talhas, elas nem eram para o tipo de situação que havia. O Senhor transformou a água em vinho. Aquelas talhas eram para as purificações. Mas aqueles homens, a gente não vê eles questionando. Não, mas nós não vamos pegar essas talhas, porque essas talhas não é para ser colocado vinho. E como que vai ser feito? E de que forma que vai ser feito? Eu quero dizer para vocês que, às vezes, a gente paralisa no meio da nossa caminhada porque a gente quer saber como Deus vai fazer, de que forma Deus vai fazer, como é que vai ser feito. E o Senhor, Ele fala conosco, Deus, Ele não para de falar conosco. Deus, da hora que a gente entrou aqui, o Senhor está falando conosco. Tanto que foi lido 2 vezes Provérbios 3. 2 vezes, no início e agora nos dízimos e ofertas. Então, assim, para que o Senhor Ele está nos chamando a atenção para a gente se atentar ao que Ele nos diz e a gente não hesitar em responder. Então, a nossa vida de obediência a Deus é uma vida de resposta a Ele. Não sabemos como, nem de que forma que Ele vai fazer, mas a gente sabe que Ele vai fazer. Ele vai fazer porque Ele é bom. E a palavra dele, como disse o nosso pastor aqui, não vai voltar para ele vazia, vai produzir algo, mas ele nos chama para cooperar com ele. Sabe, às vezes eu fico meditando, fico pensando, ele poderia ter feito tudo sozinho, só deixar as talhas ali e só dizer para os serventes ou empregados, olha só, vai lá, pega que o vinho já está lá. Mas não, ele chamou, sabe, Maria chamou a atenção desses serventes, desses servos, para colaborar com o milagre. Então, o Senhor tem nos chamado para colaborar com as manifestações dele na nossa vida. Se nós não respondemos a ele, nós não vamos ver a manifestação dele. E é para isso que o Senhor nos chama, para uma vida de cooperação, uma vida de resposta ao que ele nos diz. Por quê? Porque ele é o nosso Pai, ele é o nosso Senhor. E nós não podemos viver de uma maneira diferente, gente, porque nós já somos novas criaturas. Em 2 Coríntios 5,17 vai dizer que nós que recebemos essa vida aí do Senhor, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então, nós somos essa nova criatura. E somente a nova criatura está totalmente habilitada a viver uma vida de resposta a Deus. Antes, quando nós não conhecíamos a Deus, nós não vivíamos uma vida de resposta a Ele. Por quê? Porque nós não tínhamos conhecimento. Mas para a gente responder a Deus, a gente precisa de um relacionamento. Eu creio que esse comando, os servos não estavam lá do outro lado e Maria teve que gritar para que eles fossem fazer o que precisava ser feito. Eu creio que Maria se aproximou deles, assim como Jesus, e falou próximo a eles. Eles puderam ouvir claramente e responder claramente. Aleluia. Então, eu fui procurar um pouquinho o que significa a palavra obediência. Eu não sei falar em latim, né? Então, eu não vou falar a parte de latim que está aí, né? Mas a gente pode entender exatamente o que quer dizer essa palavra em obediência. No latim, também no grego e no hebraico tem o mesmo sentido, que quer dizer ali, significa ouvir em direção a alguém, ou seja, prestar atenção e seguir o que é dito. E daí diz assim, essa origem expressa a ideia de saber escutar com respeito uma mensagem recebida como comando ou uma ordem, mantendo o sentido essencial de submissão e cumprimento à ordem ao longo do tempo. É sobre isso que o Senhor nos chama, para andar uma vida de resposta. É saber ouvir, porque obediência é saber ouvir. Eu ouço e respondo, eu não espero, eu simplesmente ouço, eu entendendo ou não, eu vou lá e eu respondo aquilo que Ele está falando, porque Ele já tem todo o contexto da nossa vida. O Senhor, Ele já tem tudo. Então, esse texto aí de Mateus 5 também nos ensina, Mateus 17, versículo 5, nos ensina que esse texto é um momento em que Jesus, Ele chama Pedro, Tiago e João para estar um momento com Ele, em intimidade. E nós sabemos que esse ano, desde o início do ano, gente, é o ano do secreto. É o ano de nós estarmos no secreto para quê? Para a gente aprender a ouvir a voz de Deus, para que a gente possa ter essa intimidade e responder. Mas aí diz assim que Jesus estava lá, no Monte da Transfiguração, né? Jesus se revelou a Pedro, Tiago e João, e Pedro, sem muito entender o que estava acontecendo, já tomou a frente.
E já disse, não, Senhor, é bom que a gente fique aqui, a gente faça a tenda, né? Uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. A gente já fica por aqui. Sabe, às vezes a gente faz que nem Pedro, a gente toma a frente. O Senhor está nos chamando para estar junto com Ele, para que Ele revele a direção que Ele quer nos dar no meio de cada situação que a gente vive. Mas se a gente toma a frente, a gente faz que nem Pedro. A gente, não, Senhor, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou seguir essa direção aqui, daí, quem sabe, a gente faz essa daqui, quem sabe, a gente faz essa daqui. E não é para isso que nós somos chamados para fazer. Nós somos chamados para ter um relacionamento com Ele, ao ponto da gente ouvir aquilo que Ele tem para nos dizer e nós responder. É uma resposta ao Senhor. Então, aí no 5 diz assim, que Pedro falava ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis que vindo da nuvem uma voz que dizia, essa voz é do nosso Pai, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, a Ele ouvi. Sabe, então Deus está nos chamando para que a gente dê ouvidos ao que Jesus está falando. E Jesus fala conosco, gente, através da sua palavra. Porque a palavra é Jesus. Nós sabemos disso, está escrito em João. Jesus é o verbo que se fez carne, Ele é a palavra viva. Então, Marlis, como é que nós vamos ouvir o que Jesus tem para dizer? Como é que nós vamos ouvir a direção de Deus? É a palavra. É a palavra que tem direção para tudo na nossa vida. É a palavra que tem a direção para a nossa casa. É a palavra que tem a direção no casamento, na criação dos filhos. Não é o que as pessoas falam, é o que Deus diz. E nós temos sido ensinados aqui que a nossa vida vale de acordo com aquilo que Deus pensa ao nosso respeito. E o pensamento de Deus Ele já deixou escrito e é a sua palavra. Então, a gente precisa, sabe, de uma forma consciente. Eu gosto disso, eu guardei isso no meu coração. O nosso pastor Wellington, ele está sempre falando, a gente precisa ter uma consciência, fazer as coisas com intenção, ser intencional, ir para a presença de Deus com intenção de estar lá, de permanecer lá, até que a gente ouça a direção do Senhor e saia de lá com a certeza de o que nós temos que fazer, não porque nós achamos, não porque o outro disse, mas sim porque a palavra de Deus nos deu essa direção. Deus falou conosco. Então, a gente executa. Então, a gente vai fazer que nem essas pessoas, esses servos ali daquele casamento, eles experimentaram o milagre por causa de uma direção e de uma execução dessa direção. A gente não pode sair fora disso. Sair fora disso não nos leva a lugar nenhum. E em Lucas 6, aí, 46 e 47, Jesus ele faz uma pergunta para mim e para você. A pergunta de Jesus é: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos mando? E não respondem aquilo que eu tenho falado? Ele é o nosso Senhor, nós recebemos Jesus. Ele é o nosso Salvador, mas Ele também é o nosso Senhor. Ou seja, essa palavra Senhor quer dizer que Ele é o nosso dono. Nós demos a nossa vida para Ele, mas nós recebemos a vida dEle. E uma vez que nós recebemos a vida dEle, e nós temos o Espírito Santo dentro de nós, nós temos a própria direção de Deus para nos guiar em todas as coisas, em todas as circunstâncias, em todos os momentos. Então, a gente não precisa andar perdido e nem enganado, porque a gente tem a verdade. Nós somos o único povo da terra que possui a verdade. Eu também ouvindo a ministração do pastor Luiz, lá da igreja de São Cristóvão, eu achei aquilo muito poderoso. Ele está numa série maravilhosa, né? Aprendendo a ouvir a voz de Deus. Se vocês puderem, depois vocês acompanhem. E uma das coisas que ele falou que eu achei assim, uau! Ele disse assim, gente, nós somos o único povo que no Antigo Testamento o Senhor guiava o povo de que forma? Através da nuvem, né? Coluna de fogo. O Senhor guiava o povo assim, mas Ele falou assim, nós somos o único povo que temos a própria nuvem habitando dentro de nós. Eu disse, uau, Senhor, que Ele estava falando, nós somos o único povo que temos a própria presença de Deus como guia, como direção dentro de nós. Então, nós não precisamos andar perdidos. E daí segue dizendo aí, ó, o Senhor diz que todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, ou seja, as responde, dá uma resposta a Ele. E Ele diz que vai nos mostrar a quem é semelhante. Ele diz, é semelhante a um homem, esse somos eu e você. Somos nós. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente,
arrojou-se o rio contra aquela casa e não pôde abalar. Por quê, gente? Porque ela estava bem construída, bem estabelecida na palavra, que Ele é a rocha. Então, nós somos esses que edificam as suas casas sobre a fundamentação que é Cristo, e Cristo é a palavra. Mas a gente também sabe, eu não coloquei aí, mas na sequência do versículo diz que aquele que só ouve, mas não responde, não pratica, não vive essa vida pela qual foi chamado para viver, é semelhante a um homem insensato, que construiu sua casa na areia, mas também chegou o dia mau. E nesse dia mau, dos ventos, da chuva, né? Ele não pôde ficar de pé, ele não pôde permanecer, porque não tinha fundamentação. E nós temos sido fundamentados na verdade. Nós temos sido construídos, então nós podemos viver essa vida em obediência. Amém, gente? Então, assim, coloquei uma frase aí que veio ao meu coração. Viver uma vida em obediência exige que respondamos com fé e confiança naquilo que Ele nos orienta. Então, a nossa vida com Deus é uma vida de resposta e de certeza, não é uma vida de insegurança. Não, nossa vida com Ele é uma vida de resposta, porque eu ouço o que Ele me diz, mas eu creio no que Ele me diz, então eu vivo por aquilo que Ele me diz, porque Ele está me dirigindo. Porque o Senhor tem nos dirigido. Então, nós podemos caminhar firmemente, porque Ele fez os nossos pés firmes. Amém, gente? E aí, em Efésios diz assim, ó, que Ele já nos deu essa vida. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O espírito que agora atua em mim, você, é o espírito da obediência. Não é o espírito da desobediência. O que atuava em nós antes era o da desobediência, porque nós não conhecíamos a Jesus. Ainda não havia sido revelado o amor do Senhor, a vida do Senhor ainda não havia entrado em mim e você. Nós não tínhamos recebido, então a gente vivia segundo o curso desse mundo. Segundo as nossas vontades, segundo aquilo que os outros falavam, segundo as influências malignas. Mas hoje a influência que nós temos se chama o Espírito Santo. O Espírito Santo é Ele que nos influencia. É Ele que nos faz viver na verdade, é Ele que nos conduz. E nós sabemos que o Senhor sempre nos conduz em triunfo. Todas as vezes que eu e você decidimos ouvir e obedecer a voz de Deus, nós vamos ter o resultado. E eu conto para vocês que o resultado será sempre maior do que o que a gente espera. Porque o nosso Deus é um Deus abundante. Aleluia. Daí diz aí no 10, ó, por quê, gente? Porque nós somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus, de antemão, Ele preparou para que andássemos nela. Então, assim, nós recebemos a sua vida, nós somos criados em Cristo Jesus para as boas obras que o Pai já havia preparado. Salmo 139, lá no versículo 16, vai dizer o quê? Que antes do nosso nascimento, todos os nossos dias já estavam escritos no seu livro, sem que nenhum deles ainda existisse. Então, assim, foi antemão, foi antes. Então, por que não confiar em Deus e não responder o que Ele diz? Eu não sei o que Deus está te pedindo. Eu não sei o que Deus está pedindo para cada um de vocês, mas eu sei que o Senhor está falando com vocês. Agora é um ato de fé, gente. Responda a Ele. Viva essa vida. Mas não queira somente viver um milagre na sua vida, queira viver uma vida em triunfo, uma vida como está escrito em Provérbios, de glória em glória, como a vereda do justo. Aleluia. Glória a Deus. E aí diz assim, que o nosso relacionamento com Deus, ele não pode se basear somente na razão ou na tentativa de compreender toda a situação, mas sim numa trajetória de fé. Nós não fomos chamados para viver pela lógica. Ai, Senhor, eu não sei muito bem, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Nós não fomos chamados para viver no achismo, nós somos chamados para viver na certeza. É nesse lugar que a nova criatura, os filhos de Deus, aqueles que foram nascidos nele, é para viver. Então, nós vivemos nesse relacionamento com Deus, com base na confiança de quem Ele é. Quem Ele é.
E como ele é, a palavra de Deus diz que nós também somos neste mundo. Aleluia. Então, a gente não precisa viver uma vida como Saul. Gente, Saul é o maior dos exemplos que ele achava. Ele tinha certeza. Eu acho que viver uma obediência parcial era obediência. Nós não fomos chamados para viver uma obediência parcial. Tá, Senhor Jesus, eu te obedeço até aqui, mas aqui deixa que é comigo. Não, não pode. Nós entregamos a Ele a nossa vida, e a gente sabe que o nosso Senhor, Ele tem o melhor para nós. Saul, como nós, ele também recebeu uma direção. O Senhor havia dito aqui em Samuel 15 que era para ele exterminar o povo dos amalequitas, um povo que se opôs à caminhada do povo do Egito. Lá em Êxodo está escrito essa história. Mas, então, chegou nesse momento, o Senhor só disse assim para ele, vai lá e elimina. Não pega nada, elimina tudo. Daí Saul foi lá, poupou algumas coisas aí, e quando vê, chegou Samuel lá, porque Samuel chegou lá porque o Senhor havia dito para Samuel que Saul não tinha obedecido. Daí diz assim, e Samuel veio até Saul, e olha o que Saul disse para ele, bendito sejas tu do Senhor, eu cumpri o mandamento do Senhor. E o versículo seguinte, que eu não coloquei aqui, o Samuel pergunta para ele, mas que barulho todo é esse aqui? De boi, de vaca, eu estou ouvindo os barulhos aqui. Daí ele diz, não, olha só o que ele diz, não, nós trouxemos dos amalequitas, pois o povo poupou o melhor das ovelhas, dos bois, para sacrificar ao Senhor o teu Deus. Mas o restante, que é isso? O restante nós destruímos. Mas nós ficamos com o melhor. E o que Deus tinha dito para ele? Destrua tudo. E ele disse, não, mas a gente pegou para sacrificar o Senhor. Não foi isso que Deus disse para ele fazer. E ele obedeceu em parte. E obediência imparcial não é obediência completa. Então, Saul disse a Samuel, lá no versículo 15, 24. Ele reconheceu, pequei, pois, transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras. Por quê, gente? Olha o que ele falou. Porque eu temi o povo e obedeci a sua voz. Ele obedeceu a voz do povo e não a voz de Deus. Então, essa história aí de dizer que a voz do povo é a voz de Deus, a palavra de Deus diz que não é. Não é. A voz de Deus é a voz de Deus. Agora, a voz do povo... Então, ele decidiu, gente, a obediência, além de a gente aprender a obedecer, ela é uma decisão. Saul, ele decidiu desobedecer a voz de Deus e ficar com o que o povo estava falando. Mas o Senhor havia estabelecido o reinado dele. Não foi o povo que estabeleceu o reinado dele. Mas, mesmo assim, ele decidiu ouvir uma voz contrária. Que vozes nós estamos ouvindo que não é a voz de Deus? Porque Deus nos chama para ouvir a voz dele. E a voz dele é a palavra dele. O nosso pastor Oérito gosta de dizer, você quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia em voz alta. Você vai ouvir a voz de Deus. Por quê, gente? Porque você é a habitação do Espírito Santo, eu também. Todas as vezes que nós lemos a palavra em voz alta, nós estamos ouvindo o próprio Deus falando conosco. Falando dentro do nosso interior. Mas a gente também pode aprender com Abraão. Né? Abraão, ele viveu uma vida de aprender a obedecer a Deus. Assim como Abraão, que foi chamado, nós também fomos chamados. Deus também chamou o nosso nome. Nós cantamos, né? Chamou o meu nome. E eu voltei a viver. Isso aconteceu com Abraão. O Senhor chamou Abraão, deu uma ordem para Abraão e disse assim, sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. Daí o Senhor faz as promessas para ele. Farei de você um grande povo e abençoarei. Tornarei o seu nome famoso e você será uma bênção. Mas os versículos depois desse, diz que Abraão levou consigo Ló. Abraão obedeceu de uma forma parcial, porque o Senhor disse para ele, sai do meio dos teus parentes. Mas ele levou consigo Ló. Gente, se a gente não seguir a direção de Deus e quiser carregar aquilo que Deus não mandou nós carregar, vai dar problema. Vai dar problema. Porque a gente sabe disso, porque o próximo versículo vai falar que a próxima orientação que Deus deu para Abraão foi só depois que Abraão decidiu abandonar, deixar com que aquilo que Deus não mandou ele levar, que ele pôde receber a segunda orientação. Então, assim, às vezes, o Senhor já falou com você. Ele já te deu a primeira orientação.
Mas se você seguir com aquilo que não é para você seguir, você não vai conseguir receber a segunda ou a terceira orientação. Porque você está carregando o que não é para carregar. E o Senhor não nos chama para carregar a não ser a sua palavra. Sabe, a não ser aquilo que Ele já tem colocado no nosso coração. Então, disse assim, e o Senhor disse a Abraão, depois que Ló se apartou dele. Depois que Ló se apartou de Abraão, então Deus abriu a visão de Abraão. E Abraão viu tudo isso, gente, pela fé. Porque depois a gente vai lendo o texto, vai vendo que era até de dia aí, nessa passagem. Então o Senhor chamou ele e disse, eleva agora os teus olhos e olha do lugar onde você está para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, porque toda a terra que tu vês toda a terra que tu vês, para sempre eu te darei a ti e a tua semente. Então o que Deus estava fazendo? Estava reafirmando novamente a promessa que Ele já tinha feito a Abraão. Mas isso veio, gente, depois que ele decidiu a abandonar aquilo que Deus não mandou ele levar. O Senhor havia dado uma ordem, sai do meio dos teus parentes. Então, eu não sei se Deus tem te dado uma ordem, solta isso. Perdoa. Anda em perdão, anda em amor. Ouve a minha voz, me responde. Eu não sei o que Deus tem falado. Eu sei o que Deus tem falado comigo. Mas eu não sei o que Deus tem falado com você. Então, se você quer milagres, quer experimentar milagres, quer que as promessas de Deus se cumpram na sua vida, como eu já falei aqui, nós somos cooperadores do Senhor, coopere com Ele. Nós cooperando com Ele, os nossos olhos vão se abrir, a gente vai ter a visão daquilo que Deus já tem preparado para mim e para você. Aleluia. E aí no Salmo 32, versículo 8, eu gosto muito desse salmo. Esse salmo aí diz... Olha o que Deus diz para mim e para você. Sou eu, Marlise. Presta atenção. Sou eu que vou te instruir e te ensinar no caminho que você deve seguir. Não é o caminho que você quer seguir. É o caminho que você deve seguir. E eu o aconselharei e cuidarei de você. É isso que Deus tem para mim e para você. Um caminho onde Ele não nos deixa seguir sozinho, mas é um caminho que Ele nos acompanha. Nos dando direção, e é uma vida todos os dias. A nossa obediência a Deus é uma obediência diária a Ele. Porque vai chegar amanhã, o pastor Wellington não vai estar lá para me dar uma orientação, né, de alguma coisa que eu preciso fazer. Mas o Espírito Santo vai estar lá para me dar orientação, para que eu possa seguir. À medida que eu vou me relacionando com Ele, a voz do Senhor ela vai ficando mais viva, mais ativa. Então, eu vou poder responder aquilo que Ele me fala, mas à medida que eu me distanciar dEle, a voz dEle vai ficar estranha. E nós sabemos disso, por exemplo, em João 10, que o Senhor fala assim, que as suas ovelhas, elas ouvem a sua voz. E além de ouvir a sua voz, elas o seguem. E elas não seguem os estranhos por quê, gente? Porque ela não conhece a voz do estranho. Mas, infelizmente, às vezes a gente troca a voz do Senhor pela voz do estranho. Daquele que não tem aliança. Ou a voz, sei lá, da internet, porque a gente sabe que a internet tem uma voz bem alta no nosso meio. Nos direciona de maneira errada, nos fala de maneira errada. Às vezes a voz que está falando com você também é a voz do medo. E não é essa voz. A voz do Senhor é uma voz de segurança. É uma voz que nos dá segurança, nos dá conselho, nos corrige, porque nós sabemos que Deus nos ama e Ele é bom. Deus nos ama e Ele é bom. E o Senhor é bom. Daí diz aí então, né? O Espírito Santo falando para mim e para você, que a maior alegria dele é ver que os seus filhos, eles vivam na verdade. Então diz aí, ó, muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade, né? E de como você continua andando na verdade. Olha, gente, esse andando na verdade é uma vida, é vivendo na verdade. Não tenho maior alegria de ouvir que os meus filhos, eles estão vivendo na verdade. Eles estão andando na verdade. Esses somos eu e você. Somos nós que damos alegria ao coração do nosso Pai eterno. Por quê, gente? Porque a gente está vivendo uma vida na verdade. A gente está obedecendo, a gente está respondendo ao Senhor. A nossa vida a Deus é uma vida de resposta a Ele.
Então é isso que o Senhor ele tem falado ao meu coração. Mas não é pela lógica humana, porque a vida que Deus nos deu é uma vida em fé. Né? A gente não anda por vista, a gente anda por fé, a gente anda porque nós cremos. Alguém aqui dentro já viu Jesus? Eu ainda não o vi, mas eu creio nele. Você também ainda não o viu, mas você crê nele. Então é sobre isso, não é sobre o que os nossos olhos naturais podem ver, mas é o que os nossos olhos espirituais podem ver. E os nossos olhos espirituais, gente, a Lúcia tem falado aqui, e várias vezes ela já falou, sabe? Que nós adoramos a Deus porque o nosso espírito, de fato, ele ama adorar a Deus. Então, os nossos olhos espirituais que estão abertos, é essa oração que nós temos que fazer diariamente. Senhor, abre os nossos olhos. Os nossos olhos espirituais para quê? Para que a gente possa contemplar quem Ele é. E contemplando quem Ele é, gente, a gente não vai resistir mais e nós vamos apenas obedecer. Então, não resista ao Espírito Santo. Não resista ao Espírito Santo. Responda ao Espírito Santo. Responda tudo aquilo que o Senhor tem dito para você. Assim como nós lemos lá, em João 2, houve uma situação, quando aqueles homens responderam ao que o Senhor falou, todos eles experimentaram do milagre. Todos eles. Não foi só o mestre Sala que experimentou da água transformada em vinho. Todos eles que estavam naquela festa experimentaram do milagre. O que eu quero dizer com isso? Que à medida que você responder ao Senhor, todos que estão na sua volta experimentarão do milagre, da transformação que somente Jesus pode fazer. Aleluia? Amém, então. Glória a Deus. Se coloque em pé. Peço para que você se coloque em pé nessa noite. Vou ler aqui somente mais um versículo que está escrito. Deixa eu ver aqui. Está escrito em Tiago 1:21. Diz assim, eu não coloquei na tela. Diz assim: pelo que rejeitando toda a imundícia e o acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Recebeis, essa é uma atitude nossa, de receber a palavra de Deus que foi enxertada em nós. E nós sabemos que, na verdade, nós é que fomos enxertados na palavra, porque Jesus é a videira e nós somos os seus ramos. Amém? Então, que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe vocês, que vocês possam meditar, responder, não hesitar, tudo que o Senhor já tem falado ao coração de vocês. Tá bom? Deus abençoe vocês.